Alguns de vocês provavelmente assistiram Round 6. É uma série que estourou na Netflix nas últimas semanas. E o Round 6 é uma série japonesa, coreana, que trabalha alguns jogos infantis jogados por adultos com algumas adaptações. Esses adultos todos estão na mesma condição, ou seja, eles são endividados. E à medida que vão morrendo as pessoas, o prêmio de quem ficar até o final vai aumentando. E aí eu quero destacar em especial uma das brincadeiras que quando eles tinham que pular de um vidro para o outro, e se o vidro não fosse temperado, o vidro ia quebrar e eles caíam e morriam lá no chão, uma altura grande. E aí eles tiveram a liberdade de escolher qual o número deles, de 1 a 16, eles eram 16. E aí, quem tirou o número 1, o número 2, os primeiros números, enfim, eles teriam que ir na frente e, portanto, arriscando a sua vida. À medida que eles iam caindo, o caminho ia ficando livre e seguro para os demais. Mas quando restavam poucas placas, eles começaram a se desesperar. Se eu pudesse usar a linguagem de Foucault, da semana passada, quando nós estudamos, eles começaram a enlouquecer. E aí, eles gritavam uns com os outros para que os da frente fossem logo, né? Senão eles os derrubariam e tal. O que é interessante nisso? Se a gente pensar no contexto da pandemia, no ano passado em especial, nós iríamos observar que foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, quem era empregado, gostando ou não, era obrigado a pular de um vidro para outro. Ou seja, ir trabalhar e não tinha escapatória. Teve gente que trabalhou desde o primeiro dia de pandemia até hoje, desde 16 de março até hoje, né? Não parou. Então, o que a gente percebe é que o filme, a série, ela estabelece uma crítica a um tipo de capitalismo que a gente poderia chamar de perverso ou de selvagem, como vocês quiserem, né? E é nesse contexto que eu quero introduzir a figura do Levinas. Levinas era judeu. Alguém não sabe o que é ser judeu? Se não souber, eu explico, mas eu preciso saber se vocês sabem. Todos sabem o que é ser judeu? Então, Eu não sei muito, não. Não, Camila? Então vamos lá. O personagem bíblico chamado Abraão, todos já ouviram falar, teve 2 filhos. Um filho que foi Ismael, que ele teve com a empregada, e que depois nasceu seu filho legítimo com sua esposa, chamado Isaac. E aí, da descendência de Ismael, formou-se o povo conhecido hoje como povo islâmico, povo árabe e todas as variações. E da descendência de Isaac,
se constituiu um povo que hoje tem um estado, que se chama Estado de Israel, e eles são chamados de judeus, porque aquela região, no tempo de Jesus, era a região da Judéia. Então, os judeus são todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são descendentes de Abraão, tá? Conforme mostra a Bíblia, né? Então, o Levinás é judeu. Isso significa que ele, assim como outras pessoas também judias, foram perseguidos e mortos, conforme mencionou a Adriana, nos campos de concentração de Auschwitz. A pergunta é, por que eles foram perseguidos e mortos pelo exército alemão de Hitler? Simplesmente porque eles eram judeus, negros ou gays, ou mulheres homossexuais, ou idosos, fracos, deficientes físicos e etc. O Levinás era judeu, né? Foi para o campo de concentração, foi separado da sua família e foi salvo depois de muito tempo e muito sofrimento. Eles levantavam às 5 horas da manhã e tinha dia que os pés deles congelavam de tanto trabalhar na neve, e eles iam até 5 horas da tarde. Parece pessoa que trabalha no supermercado. Entra às 5 da manhã, sai 10 da noite. Ainda mais agora que os mercados estão abertos até quase 10 horas, né? Então ele trabalhava, trabalhos forçados, ele tinha duas alegrias no final do dia, que era ou jogar bola com os amigos, soldados alemães às vezes permitiam, ou ler no final do dia. Qual é a grande sacada do Levinás? A grande sacada é que ele não podia enlouquecer enquanto permanecesse vivo. E era muito fácil enlouquecer num campo de concentração. Muitas pessoas, judeus presos, eles se jogavam na cerca elétrica e morriam eletrocutados, né? Tem um vídeo, eu mando ele para vocês depois, de um grupo de judeus entrando em um caminhão. Eles são obrigados a entrar nesse caminhão, inclusive crianças, e aí as pessoas de bem, cidadãos alemães, vão, fecham a porta, engatam a fumaça do escapamento para dentro desse caminhão baú, e aí todas essas pessoas vão morrer em poucos minutos, e no vídeo dá para você escutar os gritos delas lá dentro. Então, é nesse contexto que o Levinás vive, contexto da Segunda Guerra Mundial, e é simplesmente por causa disso que o Levinás vai escrever todos os livros que ele escreve, mas em especial o livro Totalidade e Infinito. E é sobre isso que a gente quer tratar hoje, né? Eu vou explicar os principais conceitos de totalidade e infinito, e a partir daí, se surgirem questões, se vocês tiverem alguma questão, vocês podem colocar. Então, ele é um filósofo lituano, nasceu em 1906, e considerado um dos mais influentes pensadores do século XX sobre a ética em especial. Tudo que o Levinás escreve, ele escreve a partir de uma noção atual de ética na modernidade. Então, é isso que justifica esse autor ser trazido para vocês num curso de ética profissional, para que vocês entendam essa ética. E aí, pelas falas de vocês,
eu consegui perceber justamente isso, que de alguma forma ele impacta vocês a pensarem em uma ética a partir do outro, né? O texto vai dizer que, segundo Levinas, quando o outro é percebido como alteridade, ele se torna absolutamente outro. Então, aqui nós temos duas ideias que vale a pena ser comentadas. A primeira é quando o outro é percebido. Ou seja, para você ser ético com alguém, em casa, na empresa, no trânsito, na rua, você precisa perceber o outro. Muitas vezes isso já aconteceu, de você não ver uma pessoa, eu não ver uma pessoa no trânsito ou um carro, e fechar a pessoa, ou então quase atropelar alguém. Isso pode acontecer e acontece com todo mundo. Mas acontece porque você não viu, né? Diferente de uma matéria que eu vi semana passada, de uma menina de 16 anos, que a mãe deixava ela pegar a moto da mãe, que era uma moto para a mãe ir para o trabalho, e essa menina ia para um determinado lugar lá, se não me engano, foi em Goiás que isso aconteceu, e essa mulher, essa menina de 16 anos, ela gravava vídeos, né, para ela postar na rede social, para aumentar o número de seguidores dela, e numa dessas manobras ela atropelou uma criança de 6 anos, a criança teve traumatismo craniano. Então, qual a diferença de você cometer um erro num trânsito e fechar uma pessoa e você pegar uma moto, começar a empinar essa moto e atropelar uma criança de 6 anos? A diferença está justamente naquilo que o Levinas coloca, que aparece no texto, como alteridade. Então, o que é para Levinas a alteridade? Eu tenho alteridade quando eu sei quem eu sou e eu sei o meu valor. Quando eu estou ganhando muito menos do que eu mereceria ganhar, eu preciso saber que em algum momento eu vou ter que tomar uma decisão de continuar ganhando uma miséria a vida inteira, ou de procurar uma colocação melhor no mercado de trabalho, ou de ter o meu próprio negócio. Então, eu tenho que olhar nessas dimensões. E quando eu olho nessas dimensões, eu olho justamente se eu tiver alteridade, se eu souber o meu valor, porque se eu não souber, eu vou passar uma vida inteira ganhando uma miséria e trabalhando cada dia a mais dentro da empresa. Porque as empresas, quando elas percebem que você não tem alteridade, é aí que elas te exploram com toda a força que elas têm. Então, Levinas vai dizer que quando o outro é percebido com alteridade, torna-se absolutamente outro. A palavra outro em Levinas, ela tem um significado muito especial, e ele traduz em 3 palavras. O outro é incompreensível, o outro é transcendente e o outro é incontornável. Ou seja, se você perguntasse assim, professor, o que é o outro em Levinas? O outro em Levinas é o totalmente outro. Alguém que eu posso até conhecer, que eu posso até me relacionar, mas que eu não posso dominar, que eu não posso reter. E isso vale para os namorados e casados também. Se você,
num casamento, num relacionamento, não pode ser você, porque você incomoda o outro quando você é você, quando você usa a roupa que você gosta, quando você vai nos lugares que você gosta, então, inevitavelmente, você não está sendo outro nesse relacionamento. Você está sendo o mesmo. Ou seja, você está sendo uma imagem semelhante daquele que está dominando você. E é claro, o Hitler, ele fazia justamente isso com os judeus. Ele impedia que os judeus fossem o outro. Por quê? Justamente por conta da força que os judeus tinham na Alemanha em relação às questões econômicas. Os judeus, historicamente, sempre foram muito bons do ponto de vista da organização econômica. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Banco Safra, mas o Banco Safra é um banco ligado à cultura judaica, né? É um banco de judeus. Então o texto diz que para desenvolver sua argumentação, Levinas criou termos ou categorias, e essas categorias, a princípio, são alteridade, outro e mesmo. Levinas pretende romper com a ética da filosofia ocidental, porque, segundo ele, essa ética desconsidera a alteridade do outro. Então, de qual ética ele está falando? Ele está falando da ética kantiana. Porque na ética kantiana você tem que ser ético porque você tem que ser ético, tá? Tá, mas e se o outro não for ético? Bom, ainda assim eu tenho que continuar sendo ético. Tá, e se o outro não for ético e, portanto, me prejudicar? Bom, aí eu preciso necessariamente fazer alguma coisa. Tomar alguma providência. Buscar algum recurso, porque eu não posso deixar o outro me prejudicar. Se eu deixo o outro me prejudicar, eu não estou sendo o outro, eu estou sendo o mesmo, ou seja, eu estou concordando com essa ação do outro. Então, isso dentro da empresa tem um peso muito grande, porque em boa parte das empresas, as pessoas querem prejudicar o outro para assumir o lugar dele. Para a mentalidade ocidental, o outro é aceito apenas se convertido e reduzido ao eu. Ou seja, no fundo, você conhece uma pessoa, você contrata uma pessoa e você quer que essa pessoa seja a imagem e semelhança sua. Em nenhum momento você estará interessado em que essa pessoa seja o outro, que ela seja alguém com alteridade, que ela seja alguém que sabe o que ela é. E aí, o texto vai dizer que, segundo Levinas, as bases do pensamento filosófico são duas. Primeiro, ele cita Parmênides, quando Parmênides vai dizer que o ser é e o não ser não é. O que significa isso no contexto do Levinas? Isso significa que para Parmênides, aquilo que é essência no ser não pode ser tirado. Só que Levinas vai na contramão dessa perspectiva, porque ele vai dizer que a dignidade do povo judeu foi retirada desse povo. A identidade foi retirada, a essência foi retirada. Ou, na melhor das hipóteses, esse povo foi condenado justamente por conta da sua essência, que é o quê? Ser judeu. Ser negro,
ou ser homossexual, ou ser índio, ou ser idoso. E seja lá quais forem as minorias nas quais nós estivermos pensando. E a segunda citação é de Descartes, quando vai se dizer: penso, logo existo. Ora, Hitler pensava. Hitler era um homem muito inteligente. Porém, nesse contexto, Hitler não existia. Ou seja, ele estava vivo, mas não tinha consciência de que ele era um ser humano e de que aquelas pessoas também eram seres humanos. Quando a gente assistiu aquele videozinho sobre ética do Marins, o Marins ele coloca que tem empresa que na hora de contratar faz um mise-en-scène danado. Fala que assim, a empresa é assim, você vai ganhar isso, vai ter isso, não sei o que tem. E aí, na hora de demitir o funcionário, demite como se ele fosse um cachorro. Então, é isso que o Levinas trabalha na sua filosofia. A filosofia busca totalizar todas as coisas. Então, é importante entender por que a obra do Levinas ela se chama Totalidade e Infinito, né? É justamente porque ele entende que o outro não é uma totalidade, ou seja, não é perfeito, primeiramente. Não é aquilo que eu quero que ele seja, num segundo momento. O outro é algo indizível, como o próprio texto diz, transcendente, incontornável, ou seja, o outro é o infinito. Eu nunca vou poder abarcar o outro. E se a gente pudesse exagerar um pouco, eu diria para vocês que eu nunca vou poder tratar o outro com a dignidade que esse outro merece ser tratado. Eu nunca vou poder. Eu nunca vou conseguir dar toda a dignidade que o outro merece, seja ele quem for. E aí o texto diz que quando a filosofia totaliza todas as coisas, ter uma síntese total da existência, inclusive do eu individual, deixando-nos lado a lado e não face a face, o Levinas vai dizer que a filosofia comete, então, um erro, que é justamente o erro de não considerar o outro como um ser realmente indizível. Fundamentada nessas bases, a ética ocidental justifica a guerra, a violência, a fome, a inflação e tudo mais que pode detonar, que pode eliminar, que pode transformar esse outro em um nada. E aí a imagem que a gente pode trazer mais significativa é a imagem daquelas pessoas dentro do caminhão de lixo tentando encontrar alguma coisa para elas comerem, porque elas ainda não tinham comido naquele dia. E todos vocês acredito que viram falar ou já ouviram essa imagem, que é uma imagem que viralizou na semana passada. O outro, estando além do eu, é entendido como nada, não humano, inexistente e, portanto, pode sofrer a violência ou mesmo ser eliminado sem prejuízo da consciência. Afinal, resistiu à verdade, sendo culpado de seu sofrimento. Por que judeus, índios, negros, índios não morreram no campo de concentração? É muito importante dizer isso, né? Os índios, eles estão sendo dizimados hoje no Brasil, por conta de garimpo, que era ilegal e não é mais, por conta
de invasão, grilagem de terra, né? Mas eu coloco os índios nesse meio porque a situação é muito próxima. Então, quando judeus, quando negros, quando homossexuais, quando deficientes, quando crianças eram levadas para os campos de concentração e eliminadas com violência, na perspectiva do Levinas, essas pessoas deixaram de ser o que elas eram e passaram a ser tratadas como coisa e não mais como ser humano. Então, aqui é muito importante dizer que muitas empresas tratam seus funcionários, seus colaboradores como coisa e não como ser humano. A forma de ver o mundo a partir de si mesmo, negando a alteridade do outro, é chamada, no pensamento, totalizante ou totalidade. Contudo, é impossível viver fora da totalidade, ou seja, da identidade que formou o meu ser. Por outro lado, a totalidade não pode ser base para a ética ou para a relação com o outro. A face do ser que se mostra na guerra fixa-se no contexto da totalidade que domina a filosofia ocidental. Os indivíduos reduzem-se aí a portadores de formas que os comandam sem eles saberem, que é o que o Hegel vai chamar de Zeitgeist, ou seja, o mercado, o Estado, as empresas, elas ditam aquilo que você tem que ser. Se você deixa de ser, você se torna um inimigo a ser eliminado, e não o outro, como vai dizer Levinas. Ninguém quer saber na empresa quem é você. Ninguém na empresa está interessado na sua vida, na sua história. A empresa te contrata para você fazer o serviço que você sabe fazer dentro da empresa. Questões pessoais não cabem dentro da empresa. E é isso que o Levinas está dizendo. Porque seja o Estado, seja a empresa, ambos trabalham com pessoas e não com coisas. Então, se eles trabalham com pessoas, essas pessoas precisam ser tratadas como pessoas e não como coisas. O que Levinas propõe, então, é uma nova relação entre totalidade e alteridade, que não seja excludente e destrutiva, mas de aceitação mútua. Levinas entende que as relações éticas são transcendentais. Estariam além da possibilidade de apreensão do eu e do ser. Contudo, é importante frisar que transcendental não tem sentido divino e sobrenatural, mas sim de algo além de mim. Portanto, ainda mais inatingível. Quem somos nós para Levinas? Nós somos uma entidade transcendente. Transcendente não significa aquele ser religioso que espera que quando morrer, sua alma, que ele acredita ser imortal, vai ser elevada aos céus e ele vai ficar na glória de Deus. E dizendo isso, eu não estou contestando essa abordagem religiosa, não. O que eu estou dizendo para vocês é que para o Levinas, a nossa transcendência enquanto humanos não é essa, mas é uma transcendência em relação ao outro. Então, qualquer pessoa que me considerar, qualquer pessoa que se colocar diante de mim, essa pessoa precisa entender que eu não sou ela, que eu não tenho obrigação de me parecer com ela, que eu posso até agradá-la,
tratá-la bem, ser cortês, mas isso não significa que eu vou, em nenhum momento, ser aquilo que ela quer que eu seja, porque eu tenho que ser aquilo que eu sou. Então, isso me torna alguém transcendente na visão do Levinas. Dessa forma, a ética em Levinas assume um caráter sagrado. A melhor maneira de explicar e de entender Levinas é dizer que para Levinas, se o outro não é sagrado, ele não é nada para mim. Se eu não considerar o outro como sagrado, eu posso fazer com esse outro aquilo que eu quiser. Então, a lógica que ele utiliza é justamente essa. Nós precisamos, o quanto antes, começar a tratar as pessoas como se elas fossem sagradas. Ou, como diria aquela música, a vida é tão rara que precisa ser não só protegida, mas também reverenciada. Se o sofrimento do outro não me afeta, é porque ele está reduzido à totalidade. Ou seja, ele faz parte do conjunto da obra, mas ele não é aquilo que deveria ser. Ou seja, ele não é o outro, porque se ele fosse o outro para mim, eu não só me comoveria, porque isso não ajuda muita coisa, mas eu também me moveria em relação a ele para, de alguma forma, tentar ajudar esse indivíduo. O outro é sempre estrangeiro de mim, ainda que seja irmão, vizinho ou viajante. Mas a visão do rosto, quando acontece sempre, surpreende, pois é a visão do outro, nunca antes percebida, que rompe a minha totalidade e minha ingenuidade, e deixamos de ficar lado a lado e ficamos frente a frente. Por que a sala de aula é um espaço interessante? Porque em sala de aula, mesmo numa situação como essa, nós ficamos frente a frente. Ficar frente a frente com o outro é você olhar o outro, é você ver o rosto dele. O rosto para Levinas significa a identidade. É aquilo que eu sou e é aquilo que eu manifesto também na minha condição. E durante a Segunda Guerra, o Hitler fez questão de eliminar a identidade dos judeus. Como ele fez isso? O Hitler, ele colocou o mesmo, vou reverenciar então a fala do Adriano, o mesmo pijama listrado em todos os prisioneiros que chegavam aos campos de concentração. Então todos tinham a mesma roupa, a cabeça deles era raspada, e aí eles passavam a ser uma coisa só, ou seja, um bando de gente que deveria ser eliminada pelo exército alemão. O rosto é um conceito de Levinas que sintetiza sua ética e possui uma complexidade que não pode ser abandonada em um tento introdutório. Por isso, o nome principal é totalidade infinito, pois a relação ética é sempre relação do eu
com algo irredutível do pensamento, ou seja, com algo infinito. Nesse sentido, o texto vai relacionar ética com alteridade. Se você não sabe o seu valor, se você não acredita no seu potencial, você vai trabalhar em qualquer empresa e fazer qualquer tipo de trabalho sujo, justamente porque você não tem na sua mão a sua história, a sua identidade, aquilo que você gosta de fazer e de ser. Então, isso para Levinas é uma questão extremamente complexa. Entender que o rosto é o totalmente outro é não abarcar a lógica desse outro, mas simplesmente considerá-lo. E aí a Vitória comentou a questão religiosa também, né? E dentro da questão religiosa, o Levinas tira essa noção de outro, de rosto, melhor dizendo, da noção que ele tem de Deus, por ser judeu. Então, Deus não tem nome. Assim, o Antigo Testamento explica a todo momento. Ou seja, os judeus chamam de Yahvé ou Yahvé, enfim, né? Mas isso não é o nome de Deus. Então, nós não conhecemos duas coisas de Deus. Nós não conhecemos nem o nome, que é a identidade, e nem o rosto, na teologia do Levinas. E é disso que o Levinas está falando, sobre a questão do rosto. Ou seja, Deus é sempre o totalmente outro, assim como vocês não são o mesmo, mas são o outro para mim, nessa situação de aprendizagem na qual nós estamos. A relação ética genuína ocorre quando a alteridade é preservada, sem, contudo, deixar de acolher o outro em sua fragilidade e necessidade. O acolhimento para Levinas é algo muitíssimo importante. Ou seja, você fazer o outro se sentir bem é você atender a base, a primeira camada da chamada pirâmide de Maslow, que vocês conhecem tão bem quanto eu. Ou seja, satisfazer as necessidades primárias desse outro. Ao satisfazer essas necessidades, você não só conquista o outro, mas você também faz com que ele se sinta bem para revelar-se a si mesmo. Essa insistência de Levinas na questão do outro como alteridade busca transportar para a ética uma das mais antigas experiências humanas, ou seja, a experiência do sagrado. Não se trata da experiência das religiões, principalmente quando dogmáticas, pois apenas reduzem o outro ao mesmo. Mas trata-se das autênticas experiências com a alteridade, quando há um assombro e uma súbita percepção. Ou seja, por que muitos casamentos, hoje em dia, a maioria, acabam? Os casamentos acabam porque as pessoas convivem tanto, mas elas convivem tanto juntas, que um dia eu deixo de me espantar, ou seja, eu deixo de considerar o outro algo novo, e eu passo a considerar ele o mesmo. Ou seja, aquilo que ele era, ele vai continuar sendo, e ele não vai mudar, e é isso e pronto, né? Então é isso que o texto está mencionando sobre essa questão que reúne alteridade, totalidade, outro e mesmo.
são os 4 conceitos básicos. Para Levinas, o outro, ele é, e ele sempre precisa ser, uma epifania. O que significa ser uma epifania? O outro tem que ser um acontecimento para mim. Ele não pode ser uma coisa trivial, básica, né? Ele tem que ser um evento, ou seja, ele tem que ser visto como alguém extremamente especial, porque se ele não for, eu vou perseguir, roubar e matar esse outro. É muito importante, para entender Levinas, compreender na essência esse tipo de raciocínio que ele traz na sua filosofia, né? A violência é uma das chaves para o entendimento da ética da alteridade de Levinas, pois a redução do outro ao mesmo sempre gera algum tipo de violência que parte daquele que recusa ou reduz a alteridade do outro. E aí o Levinas diz que a certeza da paz que traz a evidência da guerra. Dizer que é a certeza da paz que traz a evidência da guerra é dizer que, de alguma forma, a vida toda, nós estaremos sendo, de alguma maneira, perseguidos. Principalmente quando somos nós que estamos perseguindo. Vou dar um exemplo. Suponha que vocês tenham um vizinho que adora escutar som alto. Ou então que tenha um cachorro que lata a noite inteira sem parar, porque o dono deixou ele dormindo de fora, por exemplo, ou qualquer outro motivo. Beleza, vamos pegar esse exemplo. Se o seu vizinho deixa o som alto ao ponto de te prejudicar e você de alguma forma busca algum recurso, seja pessoal ou seja jurídico, para resolver esse problema, é muito provável que essa pessoa passe a acreditar que você é um inimigo dela. Quando na realidade quando ela ouviu esse som alto sem pedir permissão, achando que você tinha obrigação de gostar das músicas dela, essa pessoa estava usando de violência contra você, porque em nenhum momento ele pensou que poderia estar te prejudicando. E se pensou, provavelmente vai ouvir o som alto de todo jeito. Então, a ética em Levinas está relacionada com a consciência e, portanto, está relacionada com essa percepção de que, primeiro, eu não estou sozinho no mundo. Segundo, as pessoas que estão no mundo comigo são pessoas que têm direito à vida, direito à dignidade, direito a aprender, direito a uma profissão, direito a uma casa e assim por diante. É lógico, não é porque as pessoas têm o direito que elas vão receber isso de graça. A maioria de nós, ou com a maioria de nós, isso não acontece. Dizer que isso não acontece significa dizer que nada vem de graça, nem o pão, e muito menos a cachaça, como diz a música do Zé Cabaleiro, né? Então, se nada vem de graça e eu preciso conquistar, eu preciso de uma vez por todas entender que alguns cérebros de algumas pessoas são tão comprometidos por motivos diversos que essa pessoa, ao longo da vida toda dela, no máximo, ela vai dar conta de apertar um parafuso. Quando muito, ela vai dar conta de apertar um parafuso. Então não adianta você dizer assim,
que a simples meritocracia, ela é suficiente para resolver todos os problemas do mundo e todos os problemas da humanidade, porque, em definitivo, não é. Né? E quando eu digo que a meritocracia sozinha ela não resolve os problemas, necessariamente eu estou afirmando para vocês que existem pessoas que não dão conta de crescer na vida. Existem pessoas que têm um cérebro tão comprometido por fome, por drogas que o pai e a mãe usou, álcool, cigarro, pobreza, que essas pessoas necessariamente não conseguem sair do fundo do poço. Ou seja, vão passar a vida inteira trabalhando, ralando, correndo atrás e não vão conquistar absolutamente nada. No máximo, elas vão conseguir sobreviver na vida delas. Quando a gente vê iniciativas de alfabetização de funcionários em empresa, essa iniciativa ela se mostra louvável justamente porque aprender a ler e aprender a escrever é uma forma de você dar para a pessoa alteridade, ou seja, capacidade de fazer leituras próprias, leituras de si mesmo, leituras de mundo e conquistar a sua sobrevivência e o seu bem-estar por meio do trabalho. Uma pessoa analfabeta é uma pessoa que tem um cérebro desfuncional, ou seja, um cérebro que não consegue assumir muitas funções na vida dela. Ela vai sempre achar que a vida dela é só aquela coisinha que ela faz, é só aquele dinheirinho mirrado que ela ganha ao longo do mês. Ela não vai conseguir entender que ela pode ir mais longe, que ela pode conquistar outros trabalhos, outros salários, uma outra condição de vida. E o que mais nos preocupa é que a maioria das pessoas na América Latina tem essa concepção, que é a concepção de que, na melhor das hipóteses, aquilo que a pessoa ganha dá muito bem para ela sobreviver. E a gente sabe que a vida não é só sobreviver. Levinas, em sua construção teórica, procura deixar claro essa questão do outro, essa questão da identidade, essa questão da metafísica, foram as três questões que nós já mencionamos aqui. A relação com o infinito complementa a experiência que não se reduz ao seu sentido objetivo. Sentir algo é abrir-se para as incertezas desse algo, ou do seu sentido. Repetindo, sentir algo é abrir-se para as incertezas contidas nesse outro. Ou seja, será preciso exprimir a relação com o infinito por outros termos que não os termos ligados à experiência objetiva. O Levinas, então, nessa citação, ele está afirmando que quando eu me relaciono com o outro, eu estou me relacionando com um infinito. Esse infinito com o qual eu me relaciono, eu posso apenas me aproximar e olhar para ele, mas necessariamente eu não posso abarcar esse infinito. Mas eu só não posso abarcar esse infinito, que é o outro, se eu tratá-lo como um infinito. Porque se eu tratá-lo como coisa,
se eu tratá-lo como um simples empresário, como um simples faxineiro, infelizmente eu não vou conseguir assumir em relação a ele aquilo que o Levinas chama de uma ética da alteridade. E aí ele vai falar um pouquinho dessa questão do desejo metafísico, ou seja, de olhar o outro como algo totalmente fora de mim e não como algo que tem que se enquadrar aos meus padrões. O mais interessante é que quando uma pessoa, no contexto afetivo, ela abandona a sua alteridade por medo de perder o outro, provavelmente na vida profissional ela também vai viver isso. Ela anula quem ela é com medo de perder o trabalho dela. Então, o desejo metafísico não se reflete ao que pode trazer completude, mas segue em outro sentido, com outra intenção, deseja o que está para além de tudo o que pode simplesmente completá-lo. O desejo metafísico só pode ser o desejo do absolutamente outro e não passa de um desejo porque eu não posso possuí-lo. A visão, aliás, traz em si a ideia de compreensão totalizante. O desejo metafísico é inadequação, mas fora da luz e do escuro, fora do conhecimento, que mede seres à desmedida do desejo. O desejo é o desejo do absolutamente outro. Então, se eu vejo uma vaga de emprego que já está ocupada e eu desejo essa vaga de emprego, eu vou ter nessa visão do Levinas duas formas de desejo. Ou eu desejo um dia estar num trabalho tão bom quanto o dessa pessoa, ou eu desejo de fato fazer com que essa pessoa seja trocada de setor ou demitida para que eu assuma o lugar dele. Na grande maioria dos casos, nós vamos encontrar pessoas que pensam no segundo viés, ou seja, prejudique esse indivíduo logo para que você possa então assumir a vaga dele, né? Nesse sentido, o desejo do invisível provoca um movimento do eu na direção da exterioridade do absolutamente outro e promove uma ruptura da totalidade, caracterizando esse movimento como um movimento transcendente. A transcendência pela qual o metafísico designa tem isso como algo notável. Ou seja, a transcendência do outro é sempre uma transcendência que deve ser considerada por mim, senão a primeira coisa que vai acontecer é assumir ou ocupar ou invadir o espaço do outro. Então, suponha que o seu namorado ou namorada goste muito de você, ao ponto de sentir ciúmes de você. E aí essa pessoa, uma vez atrás da outra, pega seu celular de maneira inesperada e começa a fuçar no seu celular para ver os seus contatinhos e para ver se você tem alguma mensagem suspeita. E aí, isso acontece uma vez, isso acontece duas vezes, na terceira vez você dispara. No momento que você dispara, essa pessoa, ela vai conectar um neurônio no cérebro dela que vai dizer para ela, aí tem rolo, e eu vou descobrir que rolo é esse.
ou seja, sua identidade, sua alteridade, sua transcendência foram completamente abandonadas, eliminadas nesse momento. Levinas acredita a Descartes essa forma de compreender a ideia de infinito, cujo esquema encontramos em seu pensamento. Levinas estabelece outro entendimento para a origem da ideia de infinito, diferente de Descartes, atribuindo a relação metafísica a esse infinito. Ou seja, não é quando eu penso que eu existo, é quando eu existo, ou seja, é quando eu sinto a vida, é quando eu sinto o outro, é quando eu sinto o mundo, que eu consigo, então, assumir uma nova postura, uma nova posição em relação à realidade. Por fim, se não fosse essa capacidade de o outro transbordar toda e qualquer representação que se faça dele, o eu se completaria do outro. A alteridade estaria fadada a se exaurir. Então, o outro seria sempre redutível a noema e não haveria saída para a totalidade. É estabelecida no mundo contemporâneo. Nesse sentido, a gente consegue pensar Levinas como, de fato, um teórico que se mostra muito importante para a modernidade, justamente porque ele nos ajuda a entender que não existe modernidade se nós não tivermos em consideração o outro. E aí, para finalizar, eu digo, em nome de Levinas, para vocês, que esse outro no qual ele menciona não é só um infinito enquanto possibilidade, mas é alguém de quem eu tenho que me aproximar todos os dias, buscando conhecer algo novo e não buscando impor o que eu já sei. Ou seja, você sempre faz isso, você comete os mesmos erros. E Levinas acredita que existe, na era da razão, uma nova forma de ver essa realidade, uma nova forma de ver esse contexto e de, portanto, conseguirmos nos libertar de uma concepção extremamente violenta, que é a concepção que nós temos de ser humano.